Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre o metabolismo e a saúde. Sinais no seu corpo de desbalanceamento hormonal. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo, e hoje quero compartilhar uma informação que considero muito valiosa porque permite que você detecte no seu corpo sinais de desbalanceamento hormonal. Quando há desbalanceamento hormonal, coisas estranhas acontecem no corpo, ocorrem doenças que os médicos dão nomes estrambóticos, mas que não encontram uma solução. Quero falar especificamente sobre algo que afeta não somente os diabéticos, mas também as pessoas que não somos diabéticos, que é o excesso de insulina. Quando uma pessoa tem excesso de insulina em seu corpo, o corpo começará a dar alguns sinais, e esses sinais são avisos de que problemas estão chegando. E é algo que você pode parar a tempo se o detectar. Mas primeiro você precisa entender. Veja, quando há excesso de insulina, o corpo humano, certo? Aqui, abaixo do seio esquerdo, por aqui do tamanho da sua mão, está o pâncreas. O pâncreas é um órgão vital para a vida que produz essa hormona chamada insulina. E o corpo utiliza a insulina para fazer várias coisas. O corpo utiliza a insulina para reduzir os níveis de glicose e permitir que glicose entre nas células do corpo. O corpo usa a insulina para construir músculo. Você não pode construir músculo, mesmo exercitando, se não tiver insulina, pois insulina é uma hormona anabólica, que quer dizer que cria, constrói. Anabolismo é construção. Não é. Então, o pâncreas está por aqui e produz insulina. O que acontece? Quando o corpo produz muita insulina, uma das primeiras coisas que você pode começar a ver é que vai começar a ver verrugas. Verrugas no rosto, nos pés, verrugas nas mãos. Quando você vê um corpo que tem muitas verrugas, o que está dizendo é que os níveis de insulina estão muito altos. Então, quase ver a quantidade de verrugas e a quantidade de insulina vão ser praticamente equivalentes. Não. Também há uma condição quando a insulina está muito alta. Percebam que não estou falando de glicose, estou falando de insulina, que é quando a pessoa começa a apresentar uma pele escura aqui no pescoço, por exemplo. Isso se chama acantose. Nigricans. Acantose. Nigricans. Esse é o nome em latim que tem, não é mesmo? É uma pele escura, bem grossa. É como um couro que aparece na pessoa. Aqui, quando você vê uma pessoa que tem isso aqui, a têmpora é bem escura, ou aqui o pescoço é bem escuro, isso só reflete que tem os níveis de insulina muito altos. E de fato, se você tocar essa pele, vai sentir como um couro bem grosso, bem áspero, não é verdade? Porque faz essas marcas na pele. Assim, quando você é uma pessoa com manchas escuras, negras na pele, você já sabe que a insulina está muito alta. Vou explicar um pouquinho mais sobre este tema da insulina, porque é um tema muito importante. Veja, os médicos estão acostumados que quando você vai ver seu médico, ele manda fazer exames de laboratório de glicose em jejum, de triglicerídeos, de colesterol e demais. Mas curiosamente não pedem um dos exames mais importantes que você realmente pode fazer para saber como está a sua saúde e evitar um câncer e todo esse tipo de problemas, é o exame de insulina em jejum. O teste de insulina em jejum mede quanto de insulina há flutuando no seu sangue quando você começa o dia. O corpo não é. O corpo é assim. Quando tem excesso de insulina, de repente começa a aparecer aquela pele escura aqui na pele, no pescoço. Ou aqui no rosto, por exemplo, começam a surgir verrugas em diferentes lugares que tem a ver com o excesso de insulina. Mas o que acontece? Quando uma pessoa tem excesso de insulina no corpo, também vai perceber, se for mulher, que os ovários vão se encher de pólipos. O que são pólipos? Pólipos são recriações de tecido nos próprios ovários. Quando há demasiada insulina, o corpo automaticamente começa a se reproduzir, porque a insulina é um hormônio de criação, um hormônio anabólico. Então, basicamente, quando uma mulher começa a ter pólipos nos ovários ou começa a ter cistos nos seios, uns cistos duros nos seios, isso é porque a insulina está muito alta. Se aparecer verruga, insulina alta. Se aparecer acantose, insulina alta. Ou seja, a insulina alta é causa de muitos dos cistos, dos tumorzinhos, dos cistos que aparecem na tireoide. Eu tenho realmente muitas pessoas que vieram até nós buscando ajuda porque tinham cistos na tireoide
e o médico já estava falando que tinham que operar porque talvez fosse canceroso, blá 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 blá, nós o colocamos em uma dieta correta que reduz não somente a glicose, mas a insulina, e automaticamente aqueles cistos se romperam. Ou seja, tenho muitas pessoas que já não têm cistos, que se romperam quando a glicose diminui. A insulina também diminui. Se a glicose diminui, a insulina também diminui. E logo não haverá mais esses cistos na tireoide. Você pode acabar com cistos na tireoide. Pode te criar verrugas, pode te criar pólipos. Nos ovários, se você for mulher, pode te criar inclusive. Nos seios, pois esses cistos durinhos são causados pelo excesso de insulina. Agora, quais são os níveis normais? Quando você for ao seu médico, quero que saiba primeiro que o teste de insulina em jejum é um dos testes mais econômicos que existem. Aqui nos Estados Unidos custa aproximadamente 7, 8 dólares, é uma coisa bem econômica para fazer, não é? Então não há desculpa para não investir os 7 ou 8 dólares, com certeza. Até o seu plano médico cobre isso se o seu médico recomendar, não é? Então peça seu exame de glicose, peça seu exame de triglicerídeos, de colesterol perfeito, dos lipídios, das gorduras, peça também seu exame de insulina em jejum. Os níveis normais são incríveis, o que vou te dizer é uma loucura. Os níveis que nos Estados Unidos são considerados normais são de aproximadamente 2 unidades internacionais por mililitro, até 24 unidades internacionais por mililitro. Ok. Quando você vê uma faixa tão alta de 2 a 24, é porque realmente eles não sabem nem mesmo o que diabos é realmente normal. Ou seja, a medicina, quando não encontra o que é normal, coloca em você o que encontram na população, que estão medindo a maioria. Um monte de gente que está gorda, que está anormal. A verdade é que, se você tem níveis de insulina em jejum de 2 unidades por mililitro, aproximadamente até, a faixa ideal é de 2 a 5 unidades por mililitro. Esta é a faixa ideal. Se você já estiver aproximadamente acima disso e for de aproximadamente 6 unidades por mililitro até aproximadamente 9 unidades por mililitro, você está aproximadamente caindo aqui. Quase bem, aqui está perfeito como um atleta, aqui está quase bem. Agora, uma vez que você começa a ter 10 unidades internacionais por mililitro ou mais, você já está em problemas. Por exemplo, eu tenho uma colega de trabalho que recentemente mandamos fazer, porque ela tem um pouco de problemas, baixando de peso e tudo mais. Eu disse que deve ser a resistência à insulina que está muito alta, porque quando a insulina está muito alta, cria-se resistência à insulina, e então a pessoa não consegue emagrecer. E quando fizemos, saiu em 46 unidades por mililitro. Ok, isso é uma barbaridade. Trabalhando com ela, usando a dieta correta e picolinato de cromo, que contribui significativamente para a redução dos níveis de insulina, conseguimos diminuí-los com muito esforço e dedicação. 24. Ainda a 24, a medicina diz que é normal. Senhores, isso é completamente anormal. Agora mesmo estou atualmente trabalhando com ela para continuar diminuindo e quero levá-la a menos de 10, ou seja, o que é realmente normal em insulina em jejum é 2 a 5 é o perfeito. 6 a 9 no máximo, você me entende? No máximo. Qualquer coisa que esteja acima de 9, você já sabe que está tendo mais insulina na conta. Isso é importante que você saiba, porque quando há excesso de insulina, sabe-se, por exemplo, que o diabético que tem mais insulina no corpo é aquele que vive menos anos. Há uma relação inversa entre quanto dura um diabético e quanta insulina tem no corpo. Quanto mais insulina um diabético tiver no corpo, ou mais ele tiver que se injetar, menos anos ele vai durar. O outro ponto é que se sabe que há uma relação direta entre o nível alto de insulina e o câncer, porque o câncer é uma doença anabólica, em que as células crescem e se reproduzem de 2 para 4, 4 para 8, 8 para 16. Assim, quanto menos insulina você tiver, menor será o risco de câncer. Portanto, é importante medir a insulina e mantê-la em níveis normais, pois isso garante uma vida saudável, feliz e longeva, ou seja, que vai durar. E isso eu comento porque a verdade sempre triunfa.